porque a Polícia Federal vai mesmo investigar essa hospedagem de Jair Bolsonaro na Embaixada da Hungria no mês de fevereiro. De acordo com os investigadores, é cedo para dizer se houve uma tentativa de fuga do país, mas é preciso investigar a veracidade e a motivação do ex-presidente ter ficado nessa embaixada. Caso permanecesse dentro da missão diplomática, Bolsonaro não poderia ser alvo de uma ordem de prisão, por exemplo, por tratar-se de um prédio protegido pelas convenções diplomáticas. Você, Cristiano Beraldo, claro que acaba sendo uma continuidade daquilo que a gente já estava falando nesse primeiro giro de notícias e informações. Obviamente, me parece uma investigação relativamente simples. Claro que não será aberto um novo inquérito, trata-se de uma ramificação daquele outro inquérito já em curso, mas uma apuração bem simples de ser feita. E já que ele não permaneceu, não continuou por lá, não vejo tanta razão para alarde, né, Beraldo? Não deveria ter, né? A gente, assim, o ex-presidente, ele não está usando tornozeleira, ele não está sendo monitorado pela justiça. Ele teve que entregar o seu passaporte para que não saísse do país. Mas, dentro do país, ele vai aonde ele quiser, no horário que ele quiser. No fundo, ele é só uma pessoa privada, com a sua vida privada, né? A gente tem que olhar esse acontecimento, ainda mais com a informação de que ele teria ido a outras embaixadas, eu acho que muito mais até, Caniato, num contexto da política internacional. Os países que estão recepcionando o ex-presidente, que representa a direita no contexto político brasileiro, durante o curso de um governo de esquerda. Então, isso é interessante a gente ver os países que estão ali dispostos a manter esse diálogo, essa conversa, e atuando, né, pelo menos monitorando de perto, é o que a gente pode depreender disso, os episódios, os eventos da política no Brasil. Isso vai num contexto em que o mundo, pós-pandemia e depois com as guerras, tanto na Rússia, tanto na Ucrânia contra a Rússia, e assim como na faixa de Gaza, em razão do ataque do Hamas, esse mundo que está ficando os países cada vez mais fechados em si próprios, você tem um deslocamento aí do núcleo de poder econômico, do poder geopolítico. Isso é bastante interessante da gente analisar sob essa ótica também, o que isso representa nesses arranjos da geopolítica mundial, porque a gente vai ter eleições nos Estados Unidos esse ano, ao tudo indica que o poder nos Estados Unidos vai mudar de mão, vai sair do Partido Democrata, que é o partido progressista, e vai para um partido conservador, que é o Partido Republicano. E a gente teve o Milei agora na Argentina, naturalmente. Assim, você está vendo essa movimentação e é importante a gente observar isso também. Pois é, agora, Mota, sendo um ex-presidente da República, é natural que Jair Bolsonaro tente manter laços e relações com lideranças que pensem de forma similar, parecida, semelhante com ele. Então, me lembro, inclusive, que ele manteve contato com o Javier Milei logo após a vitória, até a gente publicizou essa imagem, ele conversando por videoconferência no celular com Javier Milei. Também há uma ligação, a gente sabe, com o Vítor Orbán. Enfim, essas conjecturas que estão fazendo mais do que naturais em relação à possibilidade de fuga, buscar refúgio para uma eventual prisão, há um exagero quando tratam desse tipo de questão, inclusive fazendo meia-culpa para jornalistas e a imprensa, de uma maneira geral, né? Não há dúvida nenhuma, Caniato. E eu diria que esse meia-culpa tinha que começar com o New York Times. Enquanto a gente estava conversando aqui, eu fui dar uma olhada na matéria do New York Times, que eu não tinha visto ainda, e a matéria diz o seguinte, olha a manchete: vídeo, Bolsonaro enfrentando investigações se escondeu na embaixada da Hungria. Já faz um juízo de valor aí. Né? Se escondeu, mas se escondeu de quem? Como assim se escondeu? E olha, eu estou impressionado porque eles têm aqui imagens detalhadas de todas as câmeras de segurança da embaixada. Foi feito um trabalho aqui, inclusive com imagem de satélite,
mostrando o lugar onde estaria o carro do ex-presidente Bolsonaro e uma descrição do que teria acontecido lá passo a passo durante todos os dias, né? E tem essa a matéria do New York Times descreve previsivelmente o Viktor Orbán da Hungria como sendo de extrema direita, né? Porque o mundo hoje está dividido, né? Para boa parte da mídia internacional, ou você é de esquerda ou você é de extrema direita. Parece que não há nada no meio. E qualquer líder político que seja liberal ou conservador é automaticamente chamado de extrema direita. Aqui a gente não está falando de um jornal qualquer, a gente está falando do The New York Times, e que tem, né, o tom da matéria já é dado pela manchete. Bolsonaro se escondeu. Aí você lê a matéria e fica a pergunta, né, natural. Se escondeu de quem? Se escondeu por quê? Se escondeu por 48 horas, isso que também é estranho, né? Você, José Maria Trindade, o tom da matéria do New York Times, e a gente observava as imagens desse vídeo que foi disponibilizado pelo jornal, naquela típica matéria de revelação, né? Um flagrante, algo que os canais norte-americanos gostam de fazer com congelamento de imagem. Aí você acaba grifando, destacando as figuras com os nomes, os cargos, enfim. Foi uma produção que demorou um certo tempo, porque certamente eles conseguiram horas e mais horas de materiais. José Maria Trindade, e você e o Mota e o próprio Beraldo fizeram um questionamento importante. A quem interessa esse tipo de reportagem do New York Times? Eles não costumam publicar matérias sobre o Brasil, mas agora viram necessidade, né, Zé Maria? Talvez alguém de dentro da embaixada ou alguém aqui do Brasil interessado em publicizar, divulgar esse tipo de informação para todo mundo, hein, Zé Maria? Eu frequento algumas embaixadas, né, em várias ocasiões festivas ou mesmo reunião de trabalho, de conversas e tal, e cada embaixada é uma representação de um país por aqui, né? A embaixada que eu vejo claramente onde há uma segurança muito maior é dos Estados Unidos, absurdo. E eles trazem tudo, né? Tentam montar aqui mesmo um Estados Unidos com lojas, até água e tudo traz de lá dos Estados Unidos. Tem uma loja e é como se estivesse lá nos Estados Unidos. E há uma proteção física muito grande, e é natural que seja assim, é explicável, né? É um país que sempre está em guerra, de um lado ou de outro. Mas as outras embaixadas também têm. E tem equipe de segurança, tem prevenção contra espionagem. Um embaixador, ele é um representante do país e é claro que existem assuntos confidenciais. E são levantados dados de cada país, porque entre os profissionais da embaixada, claro que vem pessoas especializadas em inteligência, né? Então são militares, o Brasil também manda para o mundo inteiro, mais de 80 países, né? Aí manda a dos militares, que na verdade são profissionais da área de informação, né? Então manda a dos militares e manda profissionais desse tipo. O estranho é que parece aí que essa ligação é o resultado de uma pesquisa norte-americana, o que está mais ou menos indicando de que há uma espionagem entre as embaixadas, né? Entre as embaixadas. Nenhuma imagem hoje que esteja ligada à internet está livre de hackeamento. Isso é a realidade. Está na internet, pronto, você está linkado ao mundo. E tudo indica que foi exatamente através disso. Matéria boa, né? Um fato relevante, sim, né? Qualquer um jornal publicaria. Até porque surpreendeu, e nós estamos comentando, todos os veículos estão repetindo, né? E isso, para uma matéria, é sinal de que a matéria é boa, né? Com provas convincentes. Não é ouvir dizer que o presidente esteve lá, mas tem imagem, e o próprio presidente disse que não vai negar, a frase dele é: não vou negar que esteve na embaixada, né? Agora, não é normal ninguém dormir em embaixada, ninguém se hospedar em embaixada quando vai conversar. Você vai lá, tem os locais próprios, tem os locais que você não entra, e você conversa e vai embora imediatamente. Dormir, ficar 2 dias na embaixada é no mínimo estranho.
Agora, eu acho justificável pela situação política que vive o país e a quantidade de inquéritos, assim, inexplicáveis até alguns, contra o ex-presidente, que é o caso, por exemplo, da Baleia, né? Mas não houve ilegalidade nenhuma, não houve ilegalidade nenhuma. O que pode ser pesado contra o ex-presidente é esta indicação aí de que poderia ser um plano para não cumprir uma determinação da justiça. Veja bem, ele, em tese, ele não poderia sair da embaixada, né? Se houvesse um pedido de prisão contra ele, uma prisão determinada, ele ficaria lá na embaixada. Já existem casos anteriores. E com relação à ligação dele com o primeiro-ministro húngaro, é normal, as afinidades. A esquerda iria para a Venezuela, para a Embaixada de Cuba, que estão aqui também no setor de embaixadas. Então, fica claro que o ex-presidente estava preocupado, ele deveria, eu até perguntei para ele, não me respondeu, se ele tinha alguma preocupação ou informação de que haveria um pedido, não conheço nenhum pedido de prisão preventiva contra ele. Mas para ele tomar essa decisão de ir para uma embaixada se exilar, é porque ele tinha informação, e ele tem uma rede de informação, de que poderia acontecer alguma coisa. Pois é, além dessa investigação que vai acontecer por parte da Polícia Federal sobre a permanência de Jair Bolsonaro na embaixada, Cristiano Beraldo, tem uma outra informação, outro destaque, que o Itamaraty deve convocar um embaixador da Hungria para explicar essa visita de Jair Bolsonaro na embaixada em Brasília e essas 2 noites que ele passou por lá no mês de fevereiro. Além disso, Beraldo, essa matéria de destaque do New York Times e a aventada possibilidade de espionagem, alguma chance disso, Beraldo? Não, bom, primeiro o Itamaraty está cumprindo seu papel. De fato, esse é o procedimento. Convoca o embaixador tem que dizer se ele está ali, né, recebendo ali, hospedando o ex-presidente com qual tipo de interesse. Isso aí faz parte do jogo. Agora, o fato concreto é que a gente, de novo, quando nós estávamos discutindo aqui a participação do ex-presidente no 8 de janeiro, né, e mesmo aquela discussão prévia da reunião gravada, onde se discutiu ali possibilidades, caminhos, etc., nós registramos que ali não caracterizava uma tentativa, pelo menos eu, Mota, nossa ótica era de que aqueles eventos não caracterizavam uma tentativa efetiva. Você falar sobre algo não quer dizer que você vai fazer ou que você fez, que você tentou fazer. Então a gente separou isso de forma muito clara, né? E eu ainda fiz o registro, faço de novo. Acho que aquela reunião, assim, sem pé nem cabeça, aquilo uma bobagem, mas é a minha opinião. Agora, quando a gente vê no contexto atual das coisas, o ex-presidente indo para uma embaixada, dormindo 2 noites na embaixada, que é uma coisa atípica. Não se tem esse tipo de hábito, pelo menos eu desconheço, de alguém que vai ali passar 2 dias numa embaixada aqui, 2 dias numa embaixada acolá. Realmente é algo atípico. Pode acontecer por razões de foro íntimo, pessoais? Pode. Agora, que é atípico Conhecendo como as coisas estão acontecendo hoje no Brasil, obviamente, isso dá munição para o judiciário. Se o judiciário já estava ali trabalhando com disposição de impor algum tipo de restrição de liberdade ao ex-presidente, agora pegou-se ali a gasolina e se jogou em cima do fogo. Então isso vai ser usado, certamente será usado, para que essa temperatura da discussão, que a gente já também analisou, avaliou aqui diversas vezes, de uma eventual prisão de Jair Bolsonaro, isso agora está na sua temperatura máxima durante todos esses momentos e dos episódios que a gente vem acompanhando desde das eleições de 2022. Então, sem dúvida alguma, Caniato, agora a gente vai poder esperar de forma concreta algum tipo de movimentação do judiciário. E se há disposição do ex-presidente de se exilar numa embaixada,
eu tenho certeza que ele já não vai mais passar essa noite em casa, porque agora tudo pode acontecer amanhã, depois da manhã, semana que vem. Então, se ele de fato tinha essa disposição, eu imagino que aí sim agora ele vai colocar em prática esse plano. Saberemos. Se ele não sair da casa dele amanhã, eu acho que essa tese fica enfraquecida. Mas vamos ver o que vai acontecer. Pois é, bons pontos, Cristiano Beraldo. Em relação a isso, Mota, se você fizer uma busca no seu computador, certamente você vai encontrar matérias desse tipo. Advogados renomados cravam: Bolsonaro deve ser preso por fuga na embaixada da Hungria. Outro: esconderijo em embaixada na Hungria aproxima Bolsonaro de uma prisão preventiva, avalia jurista. Busca de refúgio em embaixada pode justificar prisão preventiva de Bolsonaro, dizem juristas. Enfim, várias reportagens publicadas em alguns veículos, sites, portais de notícias e por aí vai. Há um entendimento de alguns juristas de que essa hospedagem sinalizaria uma intenção de Jair Bolsonaro de buscar refúgio em um local onde não há jurisdição para o governo brasileiro. Então ele buscaria refúgio para se proteger de uma eventual decretação de prisão preventiva. O que considerar nesse momento, Mota? Nessa hora é bom a gente não ser jurista, até porque a ciência jurídica tem recebido muitas inovações ultimamente aqui no Brasil que deixam até grandes juristas experientes meio confusos, né? Eu acho absolutamente natural que essa visita levante especulação. Não é natural, isso eu não acho. Eu acho que, e aí o Zé tirou uma lebre aí que a gente tem que examinar com cuidado. Não é natural que essa matéria tenha ido parar no New York Times, com essas imagens detalhadas e com essa manchete, que já está fazendo um julgamento. O New York Times não é um jornalzinho qualquer, ele tem repercussão. É possível que o ex-presidente Jair Bolsonaro tenha feito essa visita como uma medida de autoproteção, porque ele temia alguma coisa? Evidente que é possível. É possível também que tenha sido uma simples visita. O embaixador disse: vem passar o carnaval aqui, a gente troca umas ideias, né? Eu te atualizo do que está acontecendo no mundo. Claro que é possível também. Agora, nós temos que ter aqui muita responsabilidade com as coisas que a gente diz, com as hipóteses que a gente levanta. Nossa responsabilidade é muito grande com as pessoas que nos assistem. E eu fico imaginando um cenário hipotético. O presidente entra numa embaixada e fica. E ali ele está protegido, porque ele não pode ser preso. Mas ele fica quanto tempo ali? Ele fica semanas? Ele fica meses? Ele fica anos? O que acontece durante esse período em que ele está lá? Isso não me parece um cenário muito viável, nem do ponto de vista político, nem do ponto de vista pessoal. Não me parece, né, uma resposta adequada para a situação em que o ex-presidente Jair Bolsonaro está vivendo. Então eu tenho dificuldade de achar alguma lógica aí. Nesse momento, essas possibilidades estão todas na mesa, mas a gente tem que examinar com cuidado os fatos que a gente tem diante da gente. Pois é, Zé Maria, só para privilegiar a audiência rotativa da Jovem Pan News, então Itamaraty vai cobrar sim explicações do embaixador da Hungria acerca dessa hospedagem de Jair Bolsonaro na embaixada em Brasília. Zé Maria, presumo que nesta segunda-feira você deva ter conversado com muita gente aí em Brasília, pessoas ligadas a embaixadas, pessoas do Legislativo, do Executivo Federal e também alguns juristas, né? Quais fatores poderiam determinar a prisão de Jair Bolsonaro? A prisão preventiva, claro. É o assunto, né? Até por ser pitoresco, né? Um ex-presidente se esconder numa embaixada. Já houve casos anteriores, né? Falava, o Lula está procurando tal embaixada, na época ex-presidente e tal, mas não houve na prática nada parecido e ele acabou desmentindo, não tem isso. Enfim, sempre se pensa nessa possibilidade. O Brasil já recebeu vários asilados, né? O Brasil já asilou principalmente ex-presidentes aqui da América do Sul. Então é um caminho comum, não é tão absurdo, não é tão inesperado assim. Não é também para fugir, para se ver livre do julgamento, mas funciona como uma suspensão. Vou ficar aqui num campo neutro
até que as coisas se resolvam. Ou uma situação política, uma situação de momento, mas ninguém fica eternamente numa embaixada, né? Alguns já ficaram anos até em embaixada, mas não eternamente. Então, não é uma fuga, não é uma fuga. Fuga é quando se tenta sair e ficar num local onde ninguém saiba. E lá não, vai ficar sempre ali e é uma prisão. Se ele colocar o pé fora da embaixada, é como se ele entrasse no território brasileiro e aí ele poderia ser preso. Não estou falando do ex-presidente, né? Estou falando em tese. Não há nenhum pedido de prisão preventiva do Bolsonaro, não há nenhuma prisão decretada. Houve ali, próximo ao carnaval, com a retirada dos passaportes, uma indicação, ele pode ter informações, né, que sempre tem, o ex-presidente da República, de que havia um pedido de prisão em cima da mesa do ministro Alexandre de Moraes, e ele, para se precaver, foi se esconder na embaixada da Hungria. Isso aí é uma ideia que eu estou fazendo, não sei se é exatamente isso, mas o fato concreto é isso, e ele tem que se defender. E um asilo, né, como este, ele não é exatamente está livre, não é fugindo. É como se fosse suspenso e numa vitrine, porque todos vão saber onde ele está, todos vão entender o posicionamento dele, ele pode até falar, dar entrevista de lá de dentro da embaixada, mas mostrar que é preciso se acertar. É uma demonstração clara de que ele questiona, e ele sempre questionou os processos e inquéritos contra ele. É uma situação nova e houve surpresa geral até de aliados do ex-presidente. Pois é, inclusive falando em aliados, Zé Maria, tem alguns blogs que apuram as informações de bastidores, cobrem legislativo, executivo, poder judiciário, e alguns aliados de Jair Bolsonaro confidenciaram em off de que tem um receio, sim, de que Jair Bolsonaro seja denunciado pela Procuradoria-Geral da República. Inclusive, muitos entendem que Jair Bolsonaro acabou produzindo provas contra si próprio em relação a essa ida, porque muitas vezes ele poderia ter publicizado essa visita, tirado fotografias, postado nas redes sociais, se não tivesse nenhum problema. Agora, Cristiano Beraldo, esse ano de 2024 é muito importante para Jair Bolsonaro, para o PL, para o seu entorno, em razão das eleições municipais. Esse emaranhado de inquéritos e toda essa questão que envolve as investigações conectadas a Jair Bolsonaro não devem prejudicar ele como cabo eleitoral? Não, claro. Se o ex-presidente for alvo de um pedido de prisão, não puder participar de nenhuma campanha, então isso vai ser um dano muito grande para o PL, que tem outros desafios. A gente precisa lembrar que o presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, foi alvo de busca e apreensão e terminou preso. E há iniciativas de se suspender o acesso do PL ao fundo eleitoral. Então, a situação do PL não é boa, ela é bastante desafiadora. O PL que vem investindo em candidaturas importantes, como a do delegado Ramagem no Rio de Janeiro e em outras cidades importantes, sem dinheiro não faz campanha, não vai conseguir reproduzir o resultado que eles vêm planejando para conseguir alcançar, que é eleger um número expressivo de prefeitos e com isso fazer uma base muito forte para as eleições de 2026. Então, esse é um momento bastante delicado para o PL. Todas essas decisões, todas essas iniciativas do Poder Judiciário têm, sim, um impacto político eleitoral muito evidente, muito forte. E, por isso, todos esses movimentos, tudo que acontece é observado com lupa nesse ambiente. Tem muita gente que se fortalece e muita gente que se enfraquece conforme a força do ex-presidente, a participação ou não do ex-presidente em eleições e o próprio partido dele, o PL, se vai ter fôlego, vai ter força para fazer campanha ou não vai. Então, de uma hora para outra, tudo pode mudar. Essa é a realidade que a gente está vivendo hoje. Pois é, o Mota fez uma sinalização de concordância com o que disse o Beraldo, né, Mota?
Eu concordo parcialmente com o relator. Eu acho que é difícil prever a reação do eleitorado ao que está acontecendo, né? As pessoas estão muito confusas e, do mesmo jeito que pode haver perda de capital político, pode haver um aumento, como está acontecendo, por exemplo, nos Estados Unidos com o presidente Donald Trump. O Donald Trump está sendo alvo, né, talvez, de uma quantidade de processos. A diferença é que lá são processos na justiça comum. Mas, se eu não me engano, ele responde a 91 acusações criminais. Ele acabou de ser condenado a pagar uma fiança de $500 bilhão, que, pelo que eu vi aqui, acabou de ser reduzida. Mas, enfim, e a popularidade dele não dá sinal de diminuir. Pelo contrário, a menos de algum acontecimento imprevisto, tudo indica que o próximo presidente da República dos Estados Unidos vai se chamar Donald Trump. Então, é muito difícil se avaliar. Eu diria que o ponto-chave é o cidadão comum olhando o que está acontecendo e julgando. Isso que está acontecendo é justo, é correto, né? A justiça está sendo feita. Essa é a grande pergunta. Existe uma coisa chamada sentimento de justiça. Eu, quando falo sobre combate ao crime, eu lembro isso, porque é um aspecto ao qual, às vezes, a gente não dá o valor devido. Não adianta nada você seguir as formalidades jurídicas que os operadores do direito gostam de discutir em minúcias, se o cidadão comum permanece com um sentimento de injustiça. Se ele acha que isso que está acontecendo não é justiça, é simplesmente uma manobra, uma jogada feita com o objetivo que é diferente de conseguir a justiça. Então, eu acho que essa é a grande questão, Beraldo, que vai ter um peso eleitoral grande, sim. E aí, é por isso que me impressiona essa visibilidade dessa história. Essa matéria está no New York Times do jeito que está. É no mínimo mais um elemento para temperar essa salada doida que a gente está vendo acontecer todos os dias. Quer complementar, Beraldo? Salada picante, inclusive, Mota. Agora, qual é a diferença? Eu concordo com você, Donald Trump está ali totalmente posicionado para ser, de novo, presidente dos Estados Unidos nas eleições desse ano. A diferença é que ele usufrui dessa popularidade, da força dos seus apoiadores em liberdade. Quando você tira o fator liberdade da equação e dinheiro, fica muito difícil para você exercer um papel de liderança e de influenciador numa campanha eleitoral. Diante desse cenário que se construiu no Brasil, é que eu vejo que existe uma diferença muito grande em relação à situação de Donald Trump. Quer fechar, Mota? Beraldo, não vamos esquecer que boa parte da campanha eleitoral de 2018, o presidente Bolsonaro não estava na campanha, porque ele sofreu aquele atentado, ele efetivamente saiu, ele ficou no Nem participou dos debates, né? Então eu fico imaginando um cenário, por exemplo, do Donald Trump preso, né? E aí é sempre bom lembrar, há diferenças enormes na situação legal do Brasil e dos Estados Unidos. Os Estados Unidos nada impede uma pessoa presa concorrer ao cargo de presidente dos Estados Unidos. Isso já aconteceu em 1920, um ativista político que tinha sido preso por espionagem, se eu não me engano, concorreu de dentro da prisão e teve 1 milhão de votos. Então, imagina essa situação. Amanhã, a polícia vai e prende Donald Trump. Cena da polícia levando o Trump para a cela. Fotografia do Trump atrás das barras. Qual é o seu palpite, Beraldo? Você acha que isso aumentaria ou diminuiria a chance do Trump ser eleito? Certamente seria. Pois aí a gente não pode deixar nesse momento de fazer um paralelo com as coisas que estão acontecendo no Brasil, né? Pois vários aspectos importantes para a gente tratar. Você, José Maria Trindade, tantos inquéritos, tantas investigações ligadas a Jair Bolsonaro tendem a prejudicá-lo politicamente, pode arranhar o seu capital político. O que a gente pode esperar, Zé Maria? Essa é a discussão, né?
o que fazer com tantos inquéritos e qual é a consequência prática desses inquéritos, dessas investigações, né, dessas revelações, delação premiada e tal, na política. É preciso dizer que aqui o Jair Bolsonaro está inelegível em 2 inquéritos. E a possibilidade de um inquérito se transformar em condenações e uma condenação num colegiado dá outra inelegibilidade, né? Uma condenação num tribunal colegiado, se for em primeira instância, não fica inelegível. Então, essa é uma realidade. Mas é impressionante como eu escuto de vários parlamentares: olha, vamos aguardar 2026, está muito longe, tudo pode acontecer. Já houve outros casos em que, no momento desse, o candidato estava inelegível e lá na frente ele ficou elegível. E aí vem aquela famosa frase que eu falo aqui, que sempre se diz em Brasília. Brasília é cheia de frases, né? De que só peru é que morre de véspera. Ou seja, o peru que morre na véspera de Natal. Ou seja, existem vários pontos a serem analisados até 2026. O ex-presidente Jair Bolsonaro é um eleitor fortíssimo, né? Um eleitor fortíssimo. Onde ele colocar a mão dele, leva muitos eleitores. Não uma vitória, pode ser vitória ou não, mas leva muitos eleitores. Vitória certa para deputado, talvez ali para senador, né? Mas para presidente da República fica muito mais complexo. E é por isso que já se procura um novo candidato, e o que eu escuto aqui é de que esse candidato seria o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. E escuto de pessoas que vão visitá-lo que ele não quer nem conversar sobre isso. Não, estou focado no trabalho aqui em São Paulo, na reeleição e pronto, né? E Ronaldo Caiado, que é o governador de Goiás, está fazendo uma gestão muito forte, principalmente na área de segurança pública, e que é um nome que vem crescendo muito. Já tem apoio importante do setor de agro, negócios e tal, e pode ser o nome ali que entra nessa disputa presidencial. Mas o certo, Daniel, é que ele será um nome pesado, um grande eleitor, estando ele nas chapas ou não nas eleições de 2026. Essas eleições aqui, elas serão muito importantes para mapeamento. Por exemplo, o candidato lá, o doutor Ramagem, o deputado federal Alexandre Ramagem, ele vai medir exatamente qual é a força do bolsonarismo no Rio de Janeiro. Em São Paulo também há candidaturas que podem mapear, e assim por diante. E diante desse mapeamento é que se sabe exatamente como será a disputa de 2026.